Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer com vocês, de uma forma extremamente clara e didática, um pouco da carteira recomendada da Clear. Lá nós temos diversos ativos nos quais eles fazem algumas projeções de dividendo, de preço teto e claro, eles trazem ali a diversificação que você deveria idealmente colocar se você seguisse toda a carteira. Eu vou colocar aqui com vocês quais ativos saíram da carteira em relação ao mês passado e quais eles decidiram trocar. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, antes da gente começar, eu queria apenas fazer um convite para vocês. Já somos aqui quase 3.600 pessoas, que basicamente todos os dias conversamos sobre investimentos, não só aqui no canal, mas também no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, você vai poder ter acesso ao nosso WhatsApp. Já somos mais de 80 pessoas lá nesse grupo, conversando sobre formas de investir, ativos que estão fora do radar e até mesmo comentamos ali os ativos que nós estamos comprando, tiramos algumas dúvidas e claro, é um grupo que está crescendo e com pessoas muito bem vocacionadas e bem intencionadas para trazer a melhor qualidade de informação para a gente, tá bom? Então, indo diretamente aqui pro conteúdo, eu já gosto de trazer direto para vocês a carteira que nós temos, porque eu sei que muitas pessoas querem ter logo na mão o que nós temos para investir. Bem, basicamente essa daqui é a carteira. Eu vou trabalhar com vocês quais os ativos que eles estão trazendo, que hoje são Vegir, que é um fundo imobiliário, XP Malls, também outro fundo imobiliário, e aqui na parte das ações, nós estamos falando de Itube, a própria ação do Itaú, a Klabin, o Banco ABC, Minerva Foods, Bradespar e Vibra Energia. Bem, essa daqui é uma carteira extremamente bem diversificada, porque passamos aqui por diversos setores que são muito interessantes na nossa bolsa de valores, tá? Agora, o que eu acho que é importante você saber de tudo isso aqui? Que alguns ativos, eles saíram em relação à carteira do mês passado. E basicamente nós estamos falando aqui que eles zeraram a posição em KNCR11, que é um fundo imobiliário de crédito, e B3SA3, a nossa ação da bolsa de valores. Com a entrada para substituir o KNCR do XP Malls e para substituir a B3 as ações da Vibra. Eles não trazem aqui pra gente uma alocação, ou pelo menos o motivo pelo qual eles fizeram essa alocação. Eles trazem, na verdade, aqui para baixo, muito mais sobre o histórico da empresa, o que eles comentam a respeito do histórico dela, se pagou bastante dividendo, se não. Eles não trazem efetivamente um racional para isso, eles só trazem a carteira. Antes, aqui no documento, eles fazem alguns comentários a respeito do cenário macro, tanto as questões relacionadas a Estados Unidos, China e alguns outros países também que são importantes, algumas questões brasileiras que eles colocam aqui também, especialmente a questão dos juros, e então eles trazem essa carteira considerando que seria a melhor na visão deles. O que eu acho interessante de você notar, e aqui eu já quero fazer alguns comentários a respeito desses ativos, é que lá atrás eles tinham dentro do portfólio Itaú e Itaúsa, e eu criticava muito essa alocação, afinal de contas, por mais que Itaúsa tenha uma diversificação interna, ainda assim pequena, mas tem, muito do seu resultado ainda vem do Itaú, que por mais que seja um ótimo banco, não fazia sentido, pelo menos a meu ver, e eu acho que eles tiveram essa mesma sensatez, você ficar exposto a Itaú e também a Itaúsa, sendo que de uma certa maneira você poderia diversificar em outros bancos, e foi exatamente isso que eles decidiram fazer aqui. Basicamente, eles trocaram a Itaúsa pelo Banco ABC. Aqui eu já quero fazer um comentário que eu fiz lá no grupo. Então, se você está lá no grupo, você provavelmente vai saber um pouco desse comentário. E eu quero falar para vocês um pouco dos benefícios e riscos de investir no Banco ABC, no ABC B4. O que eu comentei lá no grupo? Eu disse, de uma certa maneira, que a carteira de crédito, hoje, do banco, é muito focada na questão de pessoa jurídica, e isso, de uma certa maneira, é bom, porque você traz para dentro da carteira uma inadimplência menor em relação a algumas outras carteiras que nós estamos vendo hoje, de outros bancos, que, dando crédito para pessoas físicas, acabaram tendo sua inadimplência aumentada em muito nesses últimos tempos. Então, Bradesco, Santander foram aqueles mais impactados. Já pelo lado negativo, eu comentei no grupo que olhando para uma questão de crédito para pessoa jurídica, quando você tem um default, ou seja, quando você tem um não pagamento, não é um crédito pequeno, por exemplo, uns 40 mil, 50, 60 mil, por exemplo, de um carro. Nós estamos falando aqui de dívidas na casa dos seus 300, 400 mil, estamos falando em dívidas até algumas milionárias. Então imagine só você ter um prejuízo ou pelo menos um não pagamento num montante tão alto. Então, se o cenário econômico brasileiro ele se deteriorar, muitas empresas vão fechar o capital, vão fechar as portas e o ABC acaba sendo extremamente prejudicado.
Então, eu acho que é interessante você saber que existe esse risco e existe também esse benefício dentro do ABC. Quer dizer que é um bom ou um mau investimento? Não, na verdade é uma característica deste ativo que você precisa saber antes de investir. Seguindo um pouco aqui na carteira, eu quero dar os créditos para o Bruno Mazzoni, se eu não me engano esse é o nome dele, do Clube dos Dividendos, que ele falou um pouco sobre a questão do setor de proteína animal e o porquê que ele, de uma certa maneira, trocou na carteira dele investimentos relacionados a minério de ferro para proteína animal. E aqui, mais uma vez, dando os créditos a ele. Basicamente, muito da nossa proteína e do minério de ferro nós exportamos para a China e para alguns outros países, mas especialmente a China. Na visão dele, com a qual eu inclusive concordo, e os últimos acontecimentos têm sido muito favoráveis a toda a tese que ele construiu, que o minério de ferro será muito menos demandado nesse último tempo. Então, nós teremos basicamente uma fuga dos serviços e teremos uma migração para o consumo. Olhando isso de uma outra maneira, eu estou querendo dizer que os serviços, por exemplo, de siderurgia, para você criar ali os vergalhões de aço, a construção civil na China, eles vão acabar diminuindo. Se você for pegar, por exemplo, Evergrande, algumas outras incorporadoras que estão lá na China, que têm mostrado sim uma certa dificuldade para operar, elas vão reduzir o consumo de minério, de ferro ou até mesmo do aço. De uma certa maneira, quem acaba se prejudicando? Vale, Semin e algumas outras tantas que nós sabemos na nossa bolsa de valores. Por outro lado, olhando para uma questão de consumo, o chinês está migrando muito daquela carne de porco e carne do frango e migrando para uma carne vermelha. E quem pode se beneficiar muito disso? Nós temos aqui, pelo menos a aposta dessa carteira, que é a BIF3, a Minerva. Eu, particularmente, de todas aqui que eu consigo enxergar de proteína animal, eu gosto muito mais da Minerva. Eu acredito que ela é muito mais redondinha. Tem a Marfrig, tem a BRF, são boas empresas. No entanto, eu acredito que elas são muito mais para o mercado interno. A Minerva, e até um pouquinho junto com a Marfrig, eu consigo enxergar uma exportação um pouco mais forte, mas a Minerva, a meu ver, ela seria a que melhor se adequa a isso. Bem, seguindo aqui um pouco na carteira de investimentos, eu acho que você poderia enxergar que eles apostam também na Bradespar. Por que eu prefiro que as pessoas invistam, considerando que elas queiram dividendos, a Bradespar do que a Vale? Quando você tem uma ação de Bradespar, você paga, por exemplo, R$20. Quando você tem uma ação de Vale, você está pagando os seus R$60. O que acontece? A Bradespar ela tem um desconto de holding porque ela tem os custos para ela operar. Quando você recebe os dividendos, você recebe dividendos de uma ação que está custando R$60. Melhor dizendo isso aqui. Se uma ação que custa R$60 te pagar, por exemplo, R$6, significa que você recebeu 10%. Agora, se você tem uma empresa que custa 20 e você recebe mais ou menos ali os seus R$4, considerando os custos ali que ela tem, você tem um dividendo de mais ou menos ali 20%. Olhando desta maneira, portanto, é bem possível entender que esta ação, ou seja, a Bradespar, por mais que ela tenha esses custos e por mais que ela tenha um problema ali relacionado a um processo arbitral com a Alitel, ela tem ali esse certo enrosco, vamos dizer assim, mas eu acredito que em termos de dividendos, a Bradespar ela se sobressai muito mais do que a Vale. Agora, qual que é o risco? O risco aqui é que a Bradespar ela é uma holding. Então, pode ser que o Bradesco, que é quem controla por detrás aqui, escolha sair da Vale, escolha enveredar para outros caminhos, fazer investimentos em outras empresas, ou simplesmente sentar em cima dessas ações da Vale e não fazer nunca mais nada. Mas a gente não tem esse controle. Diferentemente na Vale, nós sabemos o que ela quer fazer e o que ela pretende manter como core business, ou seja, o que ela quer manter como a principal atividade. Então, se você quer certeza do que você está investindo, Vale. Se você pretende dividendos, considerando que existe esse risco por detrás, Bradespar, tá bom? Por fim, e aqui algumas outras empresas eu acho que elas dispensam um pouco de comentário, Itaú, Klabin já são muito famosas, já conhecemos muito sobre elas. As principais que eu queria trazer para vocês seriam ABC e Minerva e Bradespar, que eu acho que são as menos conhecidas, eu já comentei um pouco. Agora, Vibra Energia, por que eu acredito que eles colocaram aqui? Bem, existe na verdade um certo rumor de que a Petrobras ela queira recomprar, vamos dizer assim, a Vibra. Mas para isso ela vai ter que pagar um preço muito alto. Não só esse preço muito alto pode justificar hoje esse investimento, mas também porque a Vibra está passando por um cenário hoje muito bom, porque a questão do reajuste dos combustíveis vai fazer com que essas empresas acabem lucrando mais, e isso pode, no curto e médio prazo, ser um bom indicativo para um ganho de capital. Claro, significa que você deve investir nessa empresa? Não, eu estou mostrando aqui a estratégia que a Clear ela propõe para alguns ativos, e eu quero, de uma certa maneira, desmistificar, ou pelo menos tentar trazer um racional pelo qual essa carteira aqui foi montada.
Bem, para que a gente possa encerrar isso daqui de uma maneira um pouco mais tranquila, vamos para os fundos imobiliários. XP Malls basicamente investe ali na tese de shopping center, então você recebe aluguel ali dos lojistas que estão dentro do shopping, e por fim, eu acho que eles apostaram de uma forma muito interessante e até, vamos dizer assim, arrojada no Vegir 11. Basicamente, isso daqui é um fundo de CRI. Eu quero trabalhar especificamente esse fundo. Eu até trouxe aqui para vocês um pouco dos rendimentos. Ele estava pagando aqui esses 13 centavos, é um fundo base 10. Então, basicamente, aqui ele tem um valor bastante acessível. Então, é quase um fundo de troco. Pagando aqui seus 15,28% de yield nos últimos 12 meses. Então, é um valor realmente bastante alto. Mas, o que eu acho que você precisa se atentar? A carteira de crédito e um pouco aqui da diversificação, ou pelo menos da não diversificação, eu diria assim, da carteira dele. Mas é uma tese de investimento e tudo bem. Primeira coisa que você precisa se atentar: quais os tipos de indexadores que nós temos aqui? Bem, basicamente, esse azul escuro é o CDI, e esse azulzinho claro, que é 1,4%, é IPCA. Então, nós já temos uma exposição muito forte a CDI. Então, você já sabe que esse daqui é um fundo praticamente inteiro aqui de CDI. Agora, vamos para os riscos setoriais, que basicamente está querendo dizer em quais setores estão pulverizadas essas dívidas, ou seja, quem que está me devendo? Quais os setores que estão me devendo? E olha só que interessante. Ele coloca aqui que os setores que estão hoje devendo, principalmente aqui, residencial, 93,5%. Aqui, eu particularmente acenderia um alerta, porque essa questão residencial, por mais que ela tenha assim a sua necessidade, a sua força, ela não é, de uma certa maneira, tão tranquila quanto as pessoas imaginam que seja. Porque imagina só, você investindo no residencial em 2019, você sendo um incorporador, você montando ali os apartamentos, as casas, e em 2020 e 2021, o vergalhão de aço, ele não só dobra de valor, mas ele chega a 2, 3 vezes mais do que ele estava custando antes. Então, será que você vai ter a mesma capacidade de pagar? Claro, nós já passamos pelo pior. Será que agora a gente vai entrar num momento de bonança, ou seja, vamos entrar num momento bom? Pode ser que sim, e talvez esse fundo apostando nisso seja muito interessante, mas é interessante que você já saiba de antemão o risco que você tem aqui. Outro risco que eu acho que é importantíssimo você saber é o quanto que nós temos de exposição a determinadas dívidas. Aqui, como que você enxerga isso? Você vai enxergar a porcentagem de PL. André, não entendi muito bem. Significa que, hoje, para esse investimento aqui, nesse CRI Pátio Moligar, o fundo ele investiu 98 milhões, ou seja, ele emprestou para aquele incorporador 98 milhões de reais. Em relação a todo o patrimônio que o fundo tem, quanto que isso representa? Representa quase 10%. E não é só este fundo, ou pelo menos não é só essa dívida aqui que nós temos, que é muito grande. Se você for pegar pelo menos essas primeiras aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições primeiras, elas estão com muita vinculação a um determinado setor aqui. Ó, nós temos, vamos dizer assim, mais conhecidos, a Helbor, a Tecnisa, vamos dizer assim, Oscar Freire, Sampaio Viana, Delfim também é conhecido, enfim, nós temos aqui alguns muito interessantes. Agora, todos esses aqui são residenciais. Temos aqui do Vino, que é do escritório, mas enfim, é alguma coisa um pouco menor. E qual que é o problema disso tudo? Vamos supor que esse primeiro aqui, ele deu um default, ou seja, ele não pague, decrete a falência, enfim, surgiu alguma coisa que ele não vai conseguir pagar. Significa que pelo menos 10% da renda desse fundo será imediatamente impactada. E se você pretende viver de renda, ou já está no momento de viver de renda e tem uma carteira um pouco mais defensiva, um tipo de fundo que nem esse, a meu ver, não é o que você deveria buscar, porque ele tem uma concentração muito grande. No entanto, esse pode ser um fundo que vai te alavancar um pouco mais nos recebimentos. Afinal de contas, se nós pegarmos aqui, ele está pagando por mês aqui 1,2%. É muita coisa, como eu mostrei, nos últimos 12 meses, pagando 15,28%. Portanto, uma tese de investimentos onde você tem, de um lado, empresas muito sólidas como o Itaú, tem um fundo imobiliário como o XP Malls, que também eu acredito que é bastante tranquilo. Você colocar uma certa pimentinha na sua carteira não faz tanta diferença se você conseguir equalizar isso de uma forma boa. Exatamente sobre isso, eu quero mostrar aqui para vocês na carteira o quanto que eles recomendam você ter. Então, vou subir aqui um pouco, ó.
eles colocam distribuição por ativo, e aí eu acho que vai ficar muito mais fácil da gente enxergar. Eles colocam que, para alguns ativos aqui, nós temos uma distribuição ó, de Vibra 10%, Bradespar 12%, BIF 12%, ABC também 12%, Klabin 12%, Itaú 12%, XPMOLs 15% e o Vegir 15%. Então, nos fundos imobiliários ele está apostando em 30% da carteira e para os outros ativos ele está apostando aqui 70%. Por fim, para que a gente consiga enxergar as últimas coisas que eu acho que são interessantes para a gente aqui, os preços justo e o que é a questão do dividendo. Então, preço justo aqui você pode analisar na tela o ativo que você achar mais interessante. Eles colocam aqui o quanto que pode gerar de upside, ou seja, de valorização, e o quanto de dividendo que nós estamos esperando. Então, alguns aqui estão esperando 14%, outros nós estamos esperando menos de 3%. Então, é ideal que você analise essa carteira e enxergue aquilo que melhor coaduna com o seu tipo de investidor, com o seu perfil de investidor, tá certo? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, o nosso grupo também tá aqui embaixo na descrição para você entrar. Fico aguardando você lá e por hoje é isso. Muito obrigado.